Fala pessoal do canal Ser Nerd no Ser, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Júnior Vanzella e hoje nós vamos falar da famigerada série de Joinville. Então se você caiu aqui de paraquedas, não esquece de se inscrever no canal, já deixa aquele like. Sem mais delongas, roda essa vinheta e bora para esse vídeo. Marie e os X-Men do The Boys no episódio passado haviam sido salvos por Zoe e pelo Stan Edgar, que leva todo mundo para um refúgio protegido. É neste momento que Stan revela acreditar que Cypher está mantendo Thomas Godot em cativeiro e que o ex-diretor pode ser a chave até mesmo para derrotar Capitão Pátria. Bom, seguindo para o episódio, a Marie ela decide agir por conta própria. Ela não quer colocar mais ninguém em risco e parte sozinha para encarar Cypher e tentar libertar o Godot. A única que vai junto é a Kate, que está meio que numa jornada de redenção, tentando também recuperar os poderes para consertar ali os danos que ela fez aos amigos. Quando as duas chegam na casa do Cypher, encontra o Polaridade em estado crítico. Ele está tendo convulsões e mal consegue se manter consciente. Ele explica que Cypher quer abater o rebanho, eliminando os super mais fracos. Uma espécie de plano de purificação. E aqui só uma aspas, porque toda série da atualidade quer fazer isso. A raça pura, vamos separar, a questão lá do nazi, sabe? Cara, parece que os caras não sabem escrever sobre outra coisa. Bom, vamos seguir. Descobrimos que o Polaridade é imune ao controle mental por causa das habilidades magnéticas dele, mas o corpo já está tão fraco que ele mal consegue lutar. Marie então usa o poder dela para curá-lo, devolvendo a sua força. Junto, eles seguem para a universidade, acreditando que lá é onde Cypher está mantendo Godot preso. Cypher observa tudo pelas câmeras e com aquele tom debochado convida Marie para participar do seu seminário de otimização de supers, prometendo libertar seus amigos se ela colaborar. Não podemos esquecer que no início desse episódio, Annabeth havia tido uma visão do futuro em que vê a própria irmã morta. E essa premonição faz ela correr para o campo junto com Jordan, Emma e o Sans. Só que o Sam é obrigado pelo Rufus a participar da tal Semana Infernal, que é uma espécie de ritual bizarro e humilhante criado pelos alunos veteranos para zoar os calouros. O episódio também retoma o drama familiar de Marie e da Annabeth. Annabeth revela que sempre soube que os pais iam morrer, mas não conseguiu interpretar as visões a tempo de evitar. Marie, Polaridade e Kate invadem a universidade enquanto Emerson e Annabeth e Jordan chegam para dar suporte. Marie mostra que consegue derrotar todos os seus amigos com um único pensamento. Polaridade, então, enfrenta o Cypher numa luta intensa. E aqui nós temos talvez a cena mais imbecil do episódio. Mas depois eu comento. Peraí. Bom, chega os X-Men para ajudá-lo, mas o Polaridade é o único que não pode ser dominado mentalmente. E o Cypher controla os outros para atacar o Polaridade. A luta fica intensa e o grupo acaba vencendo. Só que para surpresa das 0 pessoas, o homem à frente dele é Doug Brightbill. Era apenas um humano comum controlado mentalmente e o verdadeiro Cypher, na verdade, é Thomas Godot. Lá no porão, Godot é curado e Marie desmaia de exaustão. Ele conta que manipulava o Doug à distância, usando ele como fachada enquanto tramava o plano de extermínio seletivo do Super. Godot, livre e saudável, sai pelos campos da universidade e lá encontra um aluno e, vendo os poderes dele, fala: esse cara é inútil, e obriga ele a se autodestruir a si próprio ali mesmo, e o episódio termina. Bom, galera, vamos lá conversar um pouquinho sobre isso. Esse foi o episódio. O episódio, ele não é ruim de tudo. Assim, tem coisas interessantes. Eu sei, a série, ela deixa a desejar. É uma série que dá umas lacradas fortes. Mas assim, a história, o ponto central da história, ele é até que interessante. Ele traz alguns personagens que eu gosto bastante. A exemplo, a Kate. A Kate, pra mim, assim, é um dos personagens mais legais que tem ali, com todas as loucurinhas dela. Inclusive, levando em consideração que o Godot é um super de
com poderes mentais, assim, com telepatia, controle, é o Xavier, professor Xavier, a gente já vai comentar sobre isso. O professor Xavier ali do The Boys, a Kate seria o principal super para enfrentá-lo. Inclusive, se poderia até mostrar como que a Marie é ainda mais poderosa do que a gente supõe. Além dela curar a Kate, ela podia dar um upgrade pra Kate a ponto de se transformar numa... Olha, imagina o quanto que a Marie seria cobiçada pelo Capitão Pátria, por exemplo. Porque Capitão Pátria, a gente já sabe que ele é muito forte, muito poderoso, mas juntou 3 supers ali, segurou ele. Agora imagina e fala assim, cara, se eu pegar essa menina, ela pode me deixar ainda mais poderoso, deixar eu ainda mais invulnerável, sabe? De modo que ninguém mais possa atingir. Ainda mais porque o Capitão Pátria tá com aquela questão do envelhecimento, não sei se vocês lembram ainda. Então, a Marie poderia reverter isso. Olha que loucura. Agora sim, eu sei que é esperar muito dessa galera, né, dos roteiristas ali que acreditaram que ninguém no mundo ia sacar que o carinha na cama hiperbárica era o Goldolkin. Eu vi não sei se é verdade, vou vender como comprei. Que o diretor falou, nossa, porque me causou uma certa irritação que os fãs descobriram que o Goldolkin era o cara da câmera hiperbárica. Velho, sério, eu acho que esses caras devem olhar pra audiência deles e pensar assim, cara, essa audiência é muito burra mesmo. Então o que a gente pode? A gente pode escrever qualquer coisa que eles aceitam. Olha só, porque fã, né, fã. E cara, putz, eu acho que é assim que os caras pensam, só pode, assim, e... Falando em burrice, vamos falar aqui do Magneto do The Boys. Porque, assim, nós temos o Instituto, que é a Universidade Goldolkin. Nós temos ali os alunos super, que são os X-Men. Nós temos o Goldolkin, que é o próprio professor Xavier, se vocês repararem. E nós temos o Polaridade, que é o Magneto. Curiosamente, pode ver que o Polaridade não é afetado pelos poderes do Goldolkin. Que é mesmo ali o capacete do Magneto, aquela coisa toda. E ele protagonizou uma das cenas mais imbecis desse episódio. Seguinte... Polaridade, ele não pode ser abatido pelo Goldolkin, porque os poderes do Goldolkin não faz efeitos na polaridade. E beleza, daí você vai lá, faz o quê? Galera, fica aqui que eu vou enfrentá-lo sozinho. Ele é um treinador de super, ele treina os caras para batalha, para virar super-herói, para enfrentar vilões. Olha só. E o cara deveria falar, não, fica aí que eu vou lá enfrentar, porque o cara não me afeta. Mas não, ele fala, galera... Vamos impedi-lo, vocês que podem ser suscetíveis ao poder mental dele. E o que isso poderia dar de errado? Fala pra mim, como que isso poderia dar errado? Não tinha forma nenhuma, porque, claro que o Goldolkin não ia controlar os outros mentalmente pra atacar o Polaridade. Não. Quem ia pensar nisso? Que vilão ia pensar nisso? Velho, isso é muito ridículo. Por daí que eu falo assim, os... roteiristas desse negócio, o diretor desse negócio, deve olhar pra audiência e falar assim, cara, a audiência é muito burra, velho, a gente pode escrever qualquer infantilidade ali que os caras vão comprar, sabe? É a sensação que eu tenho. E aí, velho, essa cena é muito ridícula. Sem falar o seguinte, a Marie, apesar de ser uma personagem muito poderosa, é uma das personagens mais burras que eu já vi. Por quê? Cara, qualquer pessoa tinha sacado que o Goldolkin ali era, na verdade, o cara que estava controlando o Cypher. Porque, veja bem, a Marie, ela percebeu que o cara não tinha Vênus sangue. Então, o desconfiômetro dela, galera, ele não tem Vênus sangue. Então, pode ser que ele não seja um super. Aliás, pode ser não, ele não é um super. Porque não tem jeito dele ter poderes. Então, se ele não tem poder, é meio óbvio que alguém pode estar por trás dele. E aí sim você teria suspeitas. Agora, eu falo assim, não, o Goldolkin é o cara. Tudo bem que o Edgar tinha falado, o Goldolkin é a solução e blá. Ok, tudo bem. Mas não desconfiou nada que ali poderia estar o vilão. Em nada. Ah, daí não, né? Daí não dá, né? E assim... Agora a gente abre uma outra questão, que é a possibilidade tanto do fim de Gen V como o fim de The Boys. Porque a Marie, querendo ou não, por mais que ela não seja um personagem tão bem escrito, o que acontece? Ela pode dar um final super legal para The Boys. Inclusive, substituindo a ideia do clone que era das HQs. Mas assim, o que eu tô esperando? Eu tô esperando que os caras vão fazer a maior cagada. Por quê? Tanto a Marie como o Capitão Pátria podiam lá entrar numa batalha ferronha. Os dois meio que... O Capitão Pátria teria que matar a Marie, isso é óbvio. E no final, Billy Bruto matar o Capitão Pátria.
assim que o curso da história deveria seguir. Mas existe um outro porém dentro dessa história que também eu olho pra narrativa e falo, isso vai dar cagada. Quem que é? A Mana Sábia. A Mana Sábia também é um personagem estúpido. Ela é considerada a mulher mais inteligente do mundo e tudo é plano dela. Isso é uma coisa muito preguiçosa. Por que que acontece? Eu crio um evento e todo esse evento desenrola e no final, eu sabia porque eu sou a mais inteligente do mundo. Ou, qualquer coisa que acontecia eu sabia porque eu sou a pessoa... É uma certa fragilidade em um Deus Ex Machina que o roteiro assume. Tá entendendo? E quando você observa a personagem em si, você vê que ela não é nada inteligente. Porque para você escrever um personagem inteligente, você precisa necessariamente ser inteligente. Você precisa saber criar tramas complexas, sabe? Então, e quando você olha pro roteiro geral, tanto de The Boys como da Gen V, você vê que os roteiristas, eles não são muito bons. Tanto que, quando que o The Boys começou a piorar? Quando ele começou a se afastar das HQs. Porque o cara que escreveu as HQs, muito bom. As HQs são muito legais. Tanto que, por isso, elas foram adaptadas. Mas as HQs não são legais, você acha que não? Não, são. Porque se não fossem, elas não estariam na adaptação. E a primeira temporada, a segunda temporada, não teria feito tanto sucesso. Só que aí começa a entrar a mão do roteirista. O mesmo acontece ali com Anéis do Poder. Quando o roteirista ele não tem a mesma capacidade do criador, começa a vir essas aberrações. E o que eles usam para compensar? A pior parte, que por exemplo, são as bizarrices. As bizarrices vão aumentando e os personagens eles vão ficando em segundo plano. Como é um cara saindo do traseiro do outro. Cara, isso pelo amor de Deus, não dá pra mim. Isso, sabe? Ponto. Antigamente o que acontecia? Por exemplo, você tinha uma série que ela tinha algumas bizarrices no começo. Então começava cheio de bizarrices para chamar a atenção do público e aos poucos essas bizarrices iam diminuindo e ia se ampliando a história dos personagens. Então os personagens iam se tornando mais profundos, a gente entendendo melhor a motivação de cada personagem. E aqui, se você reparar, acontece exatamente o contrário. O que deixa a série, cara, ruim. Deixa ruim, porque a história ela começa a se perder. Então... são esses pontos negativos que eu acho que a série tem. Eles poderiam fazer um grande final e terminar tudo muito bem. Dizer, esse meio que foi meio bosta, mas o final foi, muito massa. Mas eu acho que não vai acontecer. Agora, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam deste último episódio? O que vocês estão achando que vai ter no futuro de The Boys? Conta aqui pra mim nos comentários, que vocês sabem que eu leio tudo. E um beijo e até o próximo vídeo!